Gente, depois de anos de espera, Starfield está entre nós. Mas calma lá, porque talvez esse jogo não seja para você. Ainda não, Eu sou a Bruno. Raquel e sejam muito Só bem-vindos ao gravei, não canal. consegui E postar ainda. olha, eu tive muita dificuldade para escrever o roteiro para esse vídeo. Isso Escrever porque eu roteiro? tenho tanta coisa para falar para vocês que foi Meu difícil Deus, mensurar socorro. e reduzir num vídeo de 15 minutos no máximo tudo que eu tenho para falar de bom e de ruim nesse jogo. Mas por que Isso que tem que porque se fazer você um me vídeo de conhece 15 aqui no minutos? Eu não canal, entendo bom, essas coisas, cara. sabe, e se me segue nas redes sociais, sabe que eu tenho uma verdadeira adoração pelo estúdio Bethesda. Eles não são um estúdio mais perfeito, eles têm diversos defeitos que eles não consertam nesses mais de 20 anos de jornada, e isso é uma coisa que eu vou abordar no vídeo. De qualquer forma, eles têm jogos que têm uma verdadeira imersão e Fala. caracterização na humanidade, na Não história, pode uma mulher na tão chata, né, conversa, cara? na Só na música, e voz te é fazem esquecer esses outros chata pra problemas, caramba. principalmente quando a gente está falando de jogo da nova geração de consoles. Então, o vídeo de hoje ele vai ser um review bem aquém do tradicional, porque eu vou dar as minhas perspectivas de alguém que gosta do estúdio, mas que ao mesmo tempo vai tentar ser o mais imparcial possível. Jogadora de Eu vou ID falar o que privada, é é ruim sei. e vou falar o que é bom, obviamente, com a perspectiva minha, de alguém que gosta desse estilo de jogo. Então, é diferente para quem nunca jogou ou não tem, né, amplitude ali desse estilo de jogo. Starfield é um jogo, como eu gosto de falar, Bethesdiano. Ele tem 100% o DNA da Bethesda. Uma Se você merda, jogou então. qualquer título de Fallout ou de The Elder Ah, não Scrolls, você suporto vai essa sentir empresa, uma cara. familiarização muito, Ô, muito empresinha, hein? impressionante quando a gente fala dos personagens, quando a gente fala dos diálogos, do humor, das pequenas mecânicas e de certas possibilidades que aparecem no nosso caminho durante o jogo. Se isso é algo positivo ou negativo, bom, obviamente vai depender 21 mil totalmente de G. você, se você é fã desse estilo de games que a Bethesda cria, né, ao longo desses tantos anos. E é claro, se você nunca jogou um jogo deles e não tem tanto domínio de RPG, né, você pode sim sentir um pouco acuado e um pouco confuso com relação ao aprendizado do jogo, mas nada que não possa ser resolvido. A experiência do jogo é puro entretenimento. As expectativas foram muito bem colocadas pela Bethesda. Ao longo do período que eles foram mostrando as gameplays, foram mostrando a evolução do jogo, foi muito bem claro, e eu jogando, que eles não mentiram em nenhum aspecto. É um jogo da Bethesda, e sim, existe uma Meu imensidão de Deus. lugares a serem descobertos, desde galáxias a planetas, satélites, estações, e proporciona uma jornada que eu juro pra vocês, parece que não ter fim. A ideia é que a gente pode se dedicar e se deslocar usando incontroláveis horas pra jogar Starfield, sempre encontrando uma nova atividade, é uma das coisas Isso, mais é. interessantes que eu estou fazendo e jogando até agora. O jogo ele dá uma impressão, sabe, de que a gente tá num universo repleto de enigmas, uma vastidão que às vezes intimida. Pode se encantar ali Universo naquela repleto imensidão de cósmica enigmas. e aquela constante possibilidade de, literalmente, novas descobertas galácticas. E Descobertas obviamente a gente não galácticas. pode deixar de falar de um jogo no espaço sem exploração. E um dos aspectos mais intrigantes que eu quero falar Salve, com vocês é sobre menudo. esse aspecto, tá? Seja ele espacial ou terrestre. Bom, primeiro quero deixar claro algumas coisas. A gente escolhe o sistema solar de destino e pode aterrissar em qualquer planeta ou lua com superfície sólida. Mais ou menos, As Arthur. transações entre sistemas ou planetas Alguns. são, infelizmente, automatizadas. Basta a gente selecionar o destino e uma breve tela de carregamento, ainda bem que temos SSD nessa nova geração de consoles. Às vezes pode ser até um cutscene, tá? Varia, faz essa transação. Em órbita, há interações com outras embarcações e estações, com opções de combate ou de deslocamento. A navegação manual entre os sistemas ou planetas, infelizmente, não é permitida, assim como as aterrissagens manuais. A gente escolhe o ponto de pouso em qualquer superfície sólida e o jogo cria uma área explorável ao redor daquela área que a gente pousou. Então, a jogabilidade na nave, infelizmente, carece de uma verdadeira sensação de liberdade, né? A gente fica preso com relação a isso. E eu confesso que isso foi uma das coisas que mais me decepcionou no jogo, porque eu queria muito ter essa experiência de eu pousar, de eu aterrissar, de eu partir. Então, assim, por mais que eu não quisesse fazer sempre, que eu acho que sim, seria maçante ao longo dos anos fazer isso toda vez, mas poderia ter uma opção de que a gente pudesse selecionar lá de alguma forma, sabe? Que, não, eu quero fazer agora manual, agora eu quero que seja, não seja manual. Então, assim, isso foi uma coisa realmente que eu achei que eles mudariam, porque sim, eles avisaram previamente, tá? Que seria desta forma, seria como um No Man's Sky e um Mass Effect, né? Que é um equilíbrio ali entre missões e exploração, porque sim, pode ficar maçante. Mas, de qualquer forma, sei lá, ficou um pouquinho de ponto de decepção nesse sentido, e eu confesso que eu tinha uma esperança de que eles fossem mudar essa parte. E realmente não. Maçante é bom, Quando a velho. gente fala de exploração do solo, a gente pode ter aí um divisor de águas, né, entre pessoas. Exploração do Porque a solo. gente já sabia que não teríamos veículos terrestres, então a gente tem que se deslocar de duas formas. Na verdade, é uma única forma, né? A pé ou usando uma mochila propulsora, que é disponível desde o começo, mas ela demanda habilidades específicas pra gente poder voar mais alto, planar, ficar mais tempo ali e pegar mais velocidade. Planar? Então, logo no começo, você não consegue muito ali fazer exploração, você Planar? correr, você tem pouco oxigênio e você se cansa muito fácil. Chapeação e pintura, Então, pra o você jogo. visitar o planeta e fazer os seus Pode percursos, fazer planar. as suas análises, fazer as suas explorações, a pé. Eu? Isso pode ser um pouco chato, dependendo, até depois de um tempo que você quer Isso aí. explorar tudo ali, você vai para outro planeta, vai explorar praticamente a mesma coisa, dependendo do planeta que você cai, se ele for pro sul ou não, Planar foi né? Tem foda. essa questão também que nem todos os planetas foram feitos à mão, com detalhes, carinhos. Então tem planeta que você vai entrar tudo igual, você vai falar, eu quero fazer isso aqui não, tchau. Tem planeta que não vai ter nada, tem planeta que vai ter tudo igual. Meu, Isso é olha, muito chato, olha, assim. olha, Eu galera. confesso Olha. que isso Olha, galera, imagina tu olhar pra esse jogo aí. Nossa, vou explorar, galera, olha. Já me dá cansaço só de ver a porcaria que é esse quadrado gerado por IA aí. Meu seria um Deus. pouco mais interessante. Agora, é claro, quando a gente tá falando de um jogo espacial, né, um jogo de
galáxias e sistemas solares distintos, temos que falar do principal veículo que nos faz viajar e nos faz ser exploradores, nossas naves. E sim, é muito falado, foi muito falado sobre Salve, as naves, Role. e realmente nós temos uma vastidão de naves à nossa disposição. Seja Vastidão. compradas, prontas, ou a gente montando, que é um tanto quanto desafiador, diga-se lá de passagem. Confesso que estou tomando pequenas surras, e confesso que eu tenho visto vídeos. Isso, viu? É muito desafiador montar naves e ela tá levando surra. A nave tá batendo nela. Tá dando-lhe paulada na Tem cara. gente, né, fazendo vídeos, dando dicas para melhorar nesse quesito, porque é um tanto quanto complexo. Mas, Sim. como a gente pode comprar pronto, a gente pode melhorar as naves que a gente ganha ao longo do percurso jogando. Então é bem tranquilo nesse sentido, basta ter os créditos suficientes. E sim, existem missões específicas que vão precisar de naves específicas, que vão precisar de coisas específicas. Então é bem interessante nesse sentido. E realmente a gente tem ali a nave como é a nossa casa, né? É a nossa casa mesmo. Então a gente tem ali, quanto mais pessoas da nossa tripulação vão sendo adicionadas na nossa jornada, a gente vai precisar de uma espaçonave maior para acomodar todas as pessoas. Todas as pessoas acabam tendo ali pontos importantes. Não necessariamente você precisa ser o melhor piloto, você pode contratar um piloto para te deixar melhor nesse sentido, né, livre para fazer outras coisas, como você é o capitão de qualquer forma. Então, assim, as naves são realmente um ponto muito alto. O jogo é tão divertido quanto esse vídeo aí. Que eu fiquei impressionada, e eu vou bater muita palma por aqui, antes de ir no próximo ponto para reclamar, é sobre o arsenal do jogo. Porque Starfield não é um jogo shooter, mas ele brilha lindamente nesse quesito. Porque ele vai... Começou a mentirada, mais ainda. muito além de uma exploração espacial. Ele é um RPG que adota uma abordagem mais orientada para ação, inclusive deixando para trás algumas restrições que Fallout impunha. A jogabilidade está muito mais fluida, está muito mais eficaz, está muito convincente. Tem uma experiência muito gratificante, sabe? O arsenal é muito vasto, tem muita variedade de armas, assim, arma para todo tipo mesmo. E todas elas são customizáveis. Tem a de laser e a que atira. Acabou, fim do jogo. Basta você encontrar uma bancada para customizar suas armas. Obviamente você tem que ter os recursos para isso e tem nível para isso, mas assim, é muito legal a possibilidade de literalmente o universo ser o seu limite. Isso, vamos ver quantas diferentes ela vai mostrar. A sua arma. E não só isso. A gente tem aí drops quando a gente mata. Não é shooter, o Alex. É o melhor RPG da história. Nossos inimigos, armas lendárias. Eu já peguei armas maravilhosas que me ajudaram muito. Mostra a lendária para ver, pelo menos uma. Então, assim, é muito legal nesse sentido, tá? O que não é muito legal, e eu confesso que é um dos pontos que mais me incomodou nesse jogo, é a performance de uma forma em geral. Cadê as armas lendárias? Pô, a pessoa fala de arma lendária, mas... Primeiro que a gente sabe que ele tá travado a 30 FPS, eu estou jogando no Xbox Series S, já vou falar um pouquinho sobre isso. E, bom, ele tem um estilo de jogo como se fosse um jogo e não como se fosse um filme, como muitos jogos vem feitos nesses últimos anos, né? Principalmente agora com a nova geração de consoles. Uma das coisas que eu confesso que me incomodou e eu gostaria que fosse melhorado nesse quesito é o polimento final dos NPCs. Principalmente quando a gente tá falando com um personagem cara a cara, né? Que a gente tem ali o personagem, ficam ali os diálogos pra gente escolher e pra gente conversar. Isso é uma coisa que realmente ficou a desejar e muitas das vezes bugs acontecem, então acaba me incomodando um pouco com relação a isso nesse sentido. E isso é uma coisa que eu gostaria que eles mudassem, porque afinal de contas, parece que não mudou há 20 anos, continua a mesma coisa, e isso realmente poderia ser um pouco melhor. É um jogo pesado, é um jogo que exige muito de qualquer máquina que a gente vai rodar. De qualquer forma, um polimento ali nesse sentido seria muito pesado, tá? Confesso que isso é uma muita potência gráfica que fosse melhorada. Mas eu confesso também que ao longo do jogo eu fui esquecendo esse ponto por estar tão envolvida no jogo, na história, nas decisões, no que eu ia responder, que eu acabei esquecendo. Sim. Então talvez isso, né, ao longo do tempo você não se incomode. As decisões muito importantes no jogo, as missões muito bem elaboradas, né? As consequências também, coisa de cinema, né? Ficou tão empolgada que não percebeu. Tanto, mas seria melhor, com certeza, se o jogo estivesse mais polido nesse sentido. Eu tô jogando no Xbox Series S, tá? Senti que algumas vezes teve drop de 30 FPS, sim, tenho visto bugs, tenho visto quebra ali de linha, que eu tive que reiniciar o jogo. Tenho conversado com pessoas que estão jogando no Xbox Series X e no PC e estão sentindo coisas similares, então é uma coisa do próprio jogo em si, não do console, o que eu fiquei feliz. Eu ainda não consegui jogar nem no meu PC nem no Xbox Series X pra trazer esses conteúdos, mas eu vou jogar pra poder provar e ver o que tá acontecendo. De qualquer forma, bom, não seria a Bethesda se não fossem bugs, né? Realmente existem bugs. Peguei bugs bobos desde eu estar falando com a pessoa, chegar falando com ela de costas e ela não virar. Bobo, olha assim, se eu cheguei de costas na pessoa, ela poderia Valeu, Kleber. Isso não tá acontecendo. No Vasco, que é o nosso primeiro personagem, companheiro que nos acompanha na nossa viagem inicial, ele voar e plainar lá, e eu ter que ficar esperando ele respawn no meu último save, ela vai insistir nisso. Eu não conseguia jogar preso lá no céu. Coisas nesse sentido que influenciaram um pouco na jogatina, mas não a ponto de me irritar e não querer nunca mais jogar. Vale a pena você... Só pra eu explicar pra ela aí o que eu achei engraçado. Alisar com a plaina. Seria plainar. Tá? Só pra explicar aí. Que toda vez que ela fala eu acho engraçado, porque plainar é alisar com a plaina. Planar, tudo bem. Eu só acho engraçado essa palavra. Perder horas pra começar a ficar bom o jogo, porque sim, o começo do jogo ele é bugs bobinhos, monótono, mas essa é a experiência para você se aprofundar numa história como a história de Starfield, como a história de um jogo da Bethesda, que tem já essa mecânica de entregar um game, tá? Porque assim, eu vou falar pra vocês uma coisa, Starfield é muito mais que um jogo de exploração no espaço. De você ficar pulando de um sistema solar pro outro em busca de planetas interessantes. Starfield é sobre uma jornada única que você vai ter no jogo. Porque cada... viu só? Viu só?
Viu só? Vocês viram só? Vocês viram só? Voltar, escutar. Vou falar pra vocês uma coisa. Starfield é muito mais que um jogo de exploração no espaço. Ó, Starfield é um jogo que é muito mais do que exploração no espaço. Salve, Pablo! Achei que tinha morrido, mano. Prestar bem atenção, né? Acho que esse Pablo aí gostou do Starfield. Acho que ele veio por causa disso. Acho que ele tem um faro de merda. Aí ele veio. Tô muito bem, cara. Quase morrendo, mas tamo aí, né? Tirando as depressões, vontade de se matar. Mas voltando aqui, cara. Ela disse que Starfield é muito mais do que exploração. Tá? De você ficar pulando de um sistema solar para o outro em busca de planetas interessantes. Starfield é sobre uma jornada única que você vai ter no jogo. Isso, daí então, o Starfield é uma jornada única que você vai ter no jogo explorando. Mas ela disse que não era só explorando. E cada um de vocês vai interagir com o game de uma forma diferente. Você não vai fazer da mesma forma que eu o jogo. O jogo não é linear, é um jogo de mundo aberto. Sim. Você pode seguir 100% mundo aberto, sim. da missão principal, sem nenhum momento fazer nada secundário. Como você pode ser uma pessoa como eu, que vai fazer a missão principal, mas também vai, em paralelo, fazer coisas das missões secundárias, porque você se interessou por aquilo e você quer fazer aquilo. Então a experiência vai ser diferente da sua. As suas respostas Mas não é sobre exploração de planetas, mas vocês vão explorar o planeta diferente de mim. Com relação a todos os personagens que você vai interagir, serão diferentes da minha. Então, Starfield é muito um jogo singular nesse sentido, porque as minhas experiências não vão ser iguais às suas. A gente vai chegar no mesmo lugar, mas a forma como a gente vai chegar vai ser diferente. Então, eu acho que esse é um dos grandes mistérios que você tem que desvendar por si próprio. Então, só você vai poder... Resumindo, é só sobre explorações do Starfield, tá, galera? Ela disse que é muito mais do que exploração. Resumindo, cada um explora do seu jeito. Dizer se Starfield é um jogo para você. Mas saiba que você precisa de paciência, você precisa sim um pouquinho de perseverança no começo para poder entender o jogo, para você ver se aquilo é para você. Não é para todo mundo um jogo de RPG, não é para todo mundo um jogo como esse. Então assim, de uma forma geral, não é para todo mundo, sei. Isso que você tem que pensar. Se você tem ao seu dispor o jogo, se você tem um Xbox, se você tem um PC, se você assina o Game Pass, tente, sim. Eu acho que vale a pena você tentar e explorar, perca ali algumas 10 explorar, mas não era sobre exploração, era muito mais do que isso. Pô, agora se desmascarou. Fora jogando, pra você ver se você gosta. Mas se você realmente não tem um console, se você tá pensando em comprar por conta desse jogo, pera lá, não faça isso sem antes ver gameplay, sem ver lives, sem ver vídeos de dicas, porque talvez você possa se frustrar e você vai ficar chateado de ter gasto um dinheiro considerável. Ô, Pablo, é assim, o Starfield é ame ou odeie ou minta, né? Coisa que você não despertou o seu interesse. Então tenha muita cautela nesse momento, porque, bom, Starfield não é para todos e nunca será. Qualquer jogo nunca será para todos. Especialmente um jogo de mundo aberto, um jogo com exploração espacial. Não, mas ela disse que era mais do que isso. Eu tô esperando até agora. É exploração espacial ou não é? Vamos ter um acordo aqui? Era muito mais do que isso. Mas agora se resume a exploração. Que sim, requer até um pouco de conhecimento de física, de química, de história de uma forma geral e de criatividade. Química? História? Salve, Hunter! Para você poder desvendar os mistérios do jeito que você quer. E é isso, galera. Como vocês perceberam, eu tô curtindo muito o jogo, vou continuar jogando. Se vocês quiserem, posso trazer mais dicas, mais vídeos. Se você tá jogando o jogo, comenta aqui também, que é muito importante. Eu queria saber a sua opinião sobre esse game, o que você tá achando do jogo da Bethesda nesse novo. Tá, eu achei uma bosta. Tchau.